Bom, então vamos iniciar a nossa aula. Estão me ouvindo bem? Está tudo bem, né? Amém. Tudo tranquilo. Sim, pastor. Hoje nós iremos falar dos livros históricos. E esses livros históricos são 12, que vai de Josué até Esther, né? 12 livros históricos. E hoje nós iremos falar inicialmente a respeito de Josué, Juízes, e depois vamos falar de Ruth, 1º e 2º Samuel, porque os outros não vai dar para falar hoje, todos, né? São 12, então vamos falar pelo menos 5 hoje. E vai ser bem panorâmico mesmo, né? Porque não tem como a gente falar o que aconteceu, né? Na história, né? Toda, na história bíblica toda, é impossível a gente falar aqui em poucos minutos, né? Em pouco tempo, o que aconteceu ali em todos esses livros. Então, nós vamos pincelar aqui o de mais importante e vamos acompanhar também aqui no slide, né? Então, vou aqui compartilhar com vocês aqui, tá? Deixa eu só ver aqui só. Não está aqui não, peraí, só um minuto aqui que eu vou... Só um minuto. Agora sim. Agora... Apareceu, né? Amém. Bom, Pareceu sim. tá, obrigado, Ana Paula. Então é o seguinte aqui, ó. Panorama do Antigo Testamento, que é a nossa disciplina desse mês, né? Nós já falamos do Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Já falamos bastante a respeito desses 5 primeiros livros, né? Que servem de base para toda a Escritura. O Pentateuco são os livros mais citados no Novo Testamento, no qual os escritores, né, os apóstolos, os escritores do Novo Testamento usaram muito o Antigo Testamento para embasar as suas doutrinas, né? Então, hoje nós vamos falar dos livros históricos, que também são muito importantes. Eles contêm a história propriamente dita do povo de Israel. Né? E o povo de Israel chegou ali, lá nas campinas de Moabe, no livro de Deuteronômio, e estava prestes a entrar na Terra Prometida. Deixa eu ver quem está querendo entrar aqui. Eles estavam prestes a entrar na Terra Prometida. Então, estavam ali, acampados. 2,5 milhões de pessoas, aproximadamente, segundo os historiadores, os estudiosos, né? Estavam ali acampados, prontos para entrar na Terra Prometida, para herdar o que foi prometido aos seus pais, né? Foi prometido aos pais que eles iriam adentrar a Terra Prometida. O pai Abraão, ele não entrou na Terra Prometida, nem Isaac, nem Jacó, mas eles tinham a certeza que os seus descendentes iriam entrar na Terra Prometida. E o que está prestes a acontecer agora, depois que eles passaram 430 anos lá no Egito, e boa parte do tempo escravizados, depois eles saíram do Egito, por ali, ficou peregrinando no deserto, e agora chegou o momento da geração entrar e herdar a Terra Prometida. Mas nós temos que delinear alguns pontos para que nós possamos aqui entender. Tinha que passar, primeiramente, pelo Rio Jordão, que naquela época ali estava em cheia, e tinha também que vencer e retirar os povos que já estavam na Terra Prometida. Os povos que estavam ali já tinham dono, né? Apesar que Deus entregou aos israelitas a posse da Terra Prometida, mas já tinha dono, já tinha os donos, já estavam lá, e teria que ser retirados. E para retirar esses povos tinha que ser através da luta, da guerra.
Essa era a maneira que teria que acontecer, através da guerra. O Moisés, ele já conseguiu vencer 2 reis do outro lado do Jordão, né? Os reis que habitavam ali na Cisjordânia. Ele conseguiu, ou melhor, na Transjordânia, né? Ele conseguiu vencer aqueles reis. E 2 reis, né? Que é Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã. Esses 2 reis, o próprio Moisés já venceu. Mas faltavam ainda 31 reis que estavam do outro lado do rio. Do outro lado do rio tinha mais 31 reis para vencer. E que começou, então, no livro de Josué, essa tomada da terra prometida. Então, nós vamos estudar hoje aqui, ó. Deus manda Josué liderar o povo, foi um mandado de Deus, né? Moisés já estava morto. O primeiro obstáculo a ser vencido seria a travessia do Rio Jordão, que não seria uma coisa fácil, né? Humanamente falando. Teria que acontecer um milagre para 2,5 milhões de pessoas passar, atravessar o rio. Assim como aconteceu lá no Mar Vermelho, teria que acontecer um milagre também muito grande aqui nessa travessia do Rio Jordão. E também a tomada da primeira cidade. Essa primeira cidade seria Jericó. E nós vamos falar também de Josué e o Novo Testamento. Nós vamos falar também hoje a respeito dos juízes de Israel, né? A autoria e conteúdo do livro, falar também sobre Ruth, conteúdo do livro, e também um momento muito interessante que Ruth declara gratidão a Noemi, e Boaz, que é o parente remidor, Boaz ele remiu Ruth, né? Que é um tipo de Cristo. Cristo também é o nosso remidor, aquele que nos remiu do nosso pecado, né? E vamos falar também de 1º e 2º Samuel, que fala... 1º Samuel fala a respeito de Saul, o rei Saul, e o seu conflito ali com Davi, e o 2º Samuel, que fala a respeito do reinado de Davi propriamente dito, né? Saul morreu, no final do livro aqui de 1º Samuel, Saul morreu, e dali por diante, Davi assumiu o reinado, né? E também a relação de 1º Samuel com o Novo Testamento. Então vamos falar aqui sobre o primeiro livro aqui, que nós temos aqui, que é Josué. Então, logo após a morte de Moisés, Josué era um servo fiel, realmente ele era um servo fiel. E Deus honrou esse servo fiel, dando ele a incumbência de liderar o povo para entrar na Terra Prometida, né? E Josué, ele era da tribo de Efraim. E ele era chamado de Oséias. Oséias, né? Você vê que o nome dele era Oséias. Só que Moisés trocou o nome dele de Oséias para Josué. E na tradição judaica, foi o próprio Josué que escreveu o livro. Então, no Talmud, que é o principal livro da tradição judaica, para eles foi Josué que escreveu o livro, né? O livro de Josué. E com exceção do último capítulo, que narra a morte de José, né? Então não tem como ele escrever sobre a própria morte dele, né? E mesma coisa aconteceu com o final de Deuteronômio, que outra pessoa escreveu a respeito da morte de Moisés. Provavelmente, estudiosos entendem que em Deuteronômio, quando narrou a morte de Moisés, quem escreveu foi o próprio Josué. E de Josué, quem escreveu a narrativa de sua morte foi Eliezer, que é o filho de um dos filhos de Arão, o sacerdote Arão, né? Então vamos lá. Conteúdo do livro. Esse conteúdo fala sobre a posse, a travessia do Rio Jordão
e a posse da terra prometida. Então, eles atravessaram ali o Jordão. Primeiramente, a travessia deles foi uma coisa extraordinária, né? As águas do Jordão, elas se interromperam ali, o fluxo, e eles passaram a pé seco. Primeiramente, os sacerdotes com a Arca da Aliança, quando eles puseram o pé nas margens do rio, a água do rio parou. E eles atravessaram a pé seco. Só que os sacerdotes, com a Arca da Aliança, eles entraram até no meio do rio e pararam. E o povo de Israel prosseguiu. Depois que o último homem de Israel atravessou, aí sim a arca, os seus sacerdotes com a arca atravessaram. E nesse período aí, eles pegaram 12 pedras e fizeram do outro lado do rio um altar com essas pedras, né? Como lembrança desse dia histórico e sobrenatural desse milagre que ocorreu. Eles fizeram lá como um memorial, né, essas 12 pedras, um memorial daquilo que ocorreu, essa travessia deles do Rio Jordão. Então, a primeira cidade a ser conquistada foi Jericó. E antes de atravessar o Jordão, Josué já tinha mandado os espias lá sondar a terra. E eles, como 2 homens atravessar, é mais fácil, né? Então eles foram lá, sondou a terra, e eles ficaram escondidos numa pensão lá de uma mulher chamada Raabe. Essa mulher, ela guardou lá ela protegeu os espias, e ela pediu aos espias que, quando o povo tomasse a terra, que poupasse a família dela. Porque Raabe tinha visto, tomou conhecimento, né, dos milagres que Deus tinha feito no meio do povo de Israel, lá na tomada da Transjordânia, né, quando eles entraram ali e venceram aqueles reis. E na saída do Egito, a história chegou ao conhecimento dela e chegou ao conhecimento de muitos também que moravam em Jericó. Então, o povo de Jericó, eles estavam tremendo de medo. Eles estavam com muito medo, porque sabia que Deus era com aquele povo. Deus era com eles, e aquele povo, não, com Deus à frente, eles seriam imparáveis, né? Não tinha como parar aquele povo. Então, ela pediu para que, assim que eles tomassem a cidade de Jericó, poupasse ela e também toda a sua família. Então, a primeira cidade foi conquistada foi Jericó. E houve um milagre, né? Outro milagre. Veja bem, teve um milagre da travessia do Rio Jordão, e outro milagre extraordinário também, que foi a queda das muralhas de Jericó, que também foi extraordinário, né? Eles deram volta, deram 7 voltas ao redor, deu 6 voltas ao redor, e no 7º dia eles rodearam 7 vezes, e os muros da cidade caíram, eles puderam chegar e subjugar aquela cidade. Então foi outro fato extraordinário, né? Quem lê Josué, ele vai ver essa questão aí de como que eles tomaram ali, como uma forma milagrosa esses muros caíram, né? E eram muralhas de grande, a espessura tinha um grande volume, era volumosa essas muralhas. Não era simples de cair, não. Houve um milagre extraordinário. Então eles começaram então a batalha. Eles tomaram Jericó, que foi a primeira cidade. A ordem era a passar todos ao fio da espada. Aí os pessoal que não professam nenhuma religião, os ateus, o que eles fazem? Eles pegam essa passagem que Deus mandou matar mesmo, para dizer que Deus era um Deus tirano, né? Mas esse povo, os povos cananitas que estavam ali na região da Terra Prometida, eles eram idólatras. Eles eram povos que passavam seus filhos ao fogo, né? Ao deus Moloque. Eles eram
Eles eram terríveis, terríveis. Então, havia essa necessidade de ocorrer, de exterminar mesmo, porque aquele povo, à medida da taxa da iniquidade deles, já tinha transbordado. Então, não tinha como mais, eles não tinham mais como se voltar para Deus. Então, era melhor que exterminasse mesmo. E essa foi a ordem, exterminar todos. Né? Exterminar todos e, e vencer a cidade, né? Tirar a cidade. Vencer a cidade, né? Eles eram muito idólatras, né? Então não tinha como a gente, o povo de Israel naquela época, deixar que eles sobrevivessem. Então, depois que eles entraram lá, que eles venceram lá a cidade de Jericó, eles tiveram também outras batalhas. Só que Deus, ele estava à frente do povo. Mas houve uma cidade até menor do que Jericó, que Deus, ele não foi consultado. Josué, ele errou. Ele não consultou a Deus e foi ali para destruir uma cidade. Essa cidade chamava Ai. Eles foram lá e perderam a guerra, porque Josué não se consagrou e também ele não consultou a Deus para que Deus pelejasse com eles naquela batalha. Se Deus não pelejasse com o povo de Israel, eles não teriam a mínima condição de vencer aqueles povos que estavam ali, que eram povos que tinham muita uma condição militar bem mais forte do que o povo de Israel. Era Deus que conduzia eles para vencer. E eles foram lá para a cidade de Ai para subjugar. Lembra bem que nessa época que as cidades eram chamadas cidades-estados, era uma cidade fortificada. Então não tinha nação, não tinha um país igual hoje. Tinha apenas tinha um rei, né, dessa cidade, e essa cidade era chamada de cidade-estado. E eles foram lá e perderam. O povo de Israel perdeu para uma cidade pequena chamada Ai, porque Deus não estava à frente. Deus não lutou com eles, porque Deus é que pelejava, é que Deus que entregava aqueles povos nas mãos do povo de Israel. Mas depois que eles foram derrotados, Josué pensou que o que estava amedrontando aqueles povos é que eles venciam as batalhas, né? Como eles perderam para uma cidadezinha pequena, eles ficaram com medo. O povo de Israel ficou assim, com medo de que, ó, o povo que está aqui ao nosso redor, que nós temos que conquistar, vai passar por cima de nós, porque nós perdemos para uma das menores cidades. Aí ele, mais uma vez, ele orou a Deus, consagrou, e o povo de Israel, lá, o exército israelita, né, voltou lá, aí sim conseguiu vencer essa cidade chamada Ai, né? E aí sim, eles venceram. Aí começaram a acontecer outras batalhas. Foi 31 reis. No total de 33, 31 reis ainda precisavam ser vencidos, né? O povo continuou essas batalhas. Aí nos capítulos posteriores, nós temos uma situação interessante, é que Josué começou a batalhar e vencer os reis. Aí, em um certo momento, um povo usou de uma estratégia, né? Na Bíblia fala, né? Na perícope bíblica fala, né? Estratagema. Eles usaram a estratégia para enganar o povo de Israel. Eram os Gebeonitas. Gibeon, né, era o líder dos Gebeonitas. O que eles fizeram? Eles montaram assim, uma situação de que eles eram um povo que vinha de longe. A ordem era para exterminar o povo que habitava na terra.
na terra de Israel, na terra de Canaã, né? Melhor dizendo. A ordem mas os povos que estão longe não era para destruir, para matar. E eles fizeram um estratagema mesmo para poder vir de longe e chegar até o povo de Israel e enganar o povo e fazer uma aliança com o povo. Mais uma vez, Josué errou. Josué não consultou a Deus primeiro e fez uma aliança com os gibeonitas. Uma vez que é feita uma aliança, ela não pode mais ser desfeita. E essa passagem aí é muito usada e até em trabalhos com que as pessoas, por exemplo, no Casados para Sempre, tem uma passagem, tem uma lição lá que fala a respeito dessa aliança que o povo de Israel, Josué, fez com os gibeonitas, né? E uma vez feita uma aliança, não pode ser desfeita. A aliança não pode ser desfeita. E isso custou caro para o povo de Israel. Mais para frente nós vamos ver aqui como foi danoso, né? Com prejuízo o povo de Israel teve por causa dessa aliança. E aí eles vieram de longe, fingindo que vieram de longe, com as roupas tudo empoeiradas, maltrapilhas, né? Com pães borolentos, que fala lá na passagem. Enganou o povo de Israel. O povo de Israel, vocês vieram de longe, então não vão exterminar vocês. E fizeram essa aliança com eles de comum acordo, sem consultar a Deus. Aí depois eles viram, o povo de Israel viu que os gibeonitas, eles eram dali de perto mesmo e tinham enganado eles. E uma coisa interessante também, que alguns reis ali uniram, pelo menos 5 reis uniram, e sitiaram Gibeon. E nesse cerco a Gibeon, como Israel tinha feito aliança com eles, Israel teve que proteger os gibeonitas. E eles foram lá guerrear. Josué foi guerrear com esses reis que sitiaram Gibeon. E foi nessa guerra aí que aconteceu um dos maiores milagres que a Bíblia narra. É o milagre que o Josué orou, o sol parou. Então, Josué orou e o sol parou por causa desses gibeonitas que enganaram Israel e eles estavam sendo sitiados. Veja que para Josué vencer aquela batalha, o dia teve que parar, o sol teve que parar para que a noite não entrasse. Porque se a noite entrasse, ia ser muito difícil os israelitas vencer. Então, por causa de uma aliança que Deus não aprovou, eles tiveram que lutar contra esses reis. Josué venceu os reis e posteriormente libertou os gibeonitas. Mas os gibeonitas tiveram que ser escravos do povo de Israel durante a sua existência, né? Durante muito tempo eles foram escravos desse povo, né, do povo israelita. Então aqui, depois que eles começaram a vencer os reis, aí conta as histórias, né, de Josué vencendo os diversos reis, né, e posteriormente dessa vitória tinha que expulsar todos ou então matar, passar todos a fio da espada, tinha que passar a fio da espada mesmo, porque a palavra diz aqui no livro de Josué que se não expulsasse todos, os povos que ficassem, né, seriam como espinho nos olhos do povo israelita. Tão danoso que seria, né? Mas Josué não conseguiu expulsar todos. Tanto que Davi foi o que expulsou lá os últimos lá da terra. Foi Davi que conseguiu expulsar todos, né? Chegou muitos anos depois, né? Centenas de anos depois, Davi conseguiu expulsar o povo, né? Os jebuseus, né? Os jebuseus era aquele povo que eles dominavam Jerusalém, né? Jerusalém era a cidade dos jebuseus, né? Ou jebusitas. Então foi Davi que conseguiu expulsar os jebuseus muitos anos depois. E o que aconteceu de terrível?
o que Deus não queria, o que Deus já tinha instruído eles para que não fizesse. Porque se ele não expulsasse todos, era uma grande chance do povo de Israel começar a adorar os deuses daqueles povos que ficaram na terra. E não deu outra. O povo de Israel começou a idolatrar esses deuses e foi muito difícil, foi muito complicado. Aí Josué, no capítulo 24, já mais no final da vida dele, ele fala aquela passagem, né, que muitos pregadores usam, né? Fala que eu e minha casa serviremos ao Senhor. No capítulo 24, versículo 15, ele fala: se vocês quiserem adorar os, 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 os adoradores, ou se vocês quiserem adorar deuses como seus pais adoraram da além de Eufrates, ou seus pais adoraram lá no Egito, decide agora, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. E ele fala isso e coloca uma pedra gigante lá como testemunha. E o povo fala, não, nós não iremos adorar outros deuses. E colocar assim, uma pedra como testemunha. Aí, o final do livro de Josué fala mais sobre a morte dele. Fala a morte dele. Então, o Eliezer provavelmente foi o que escreveu sobre a morte de Josué, mas também fala da morte do Eliezer, que é o filho de Arão. Então, terminou, portanto, o livro de Josué. E Josué e o Novo Testamento, há uma tipologia, né? Na tipologia temos Josué como tipo de Cristo. Porque Cristo, ele vai nos levar para a terra prometida, para Canaã celestial. A igreja do Senhor vai para Nova Jerusalém, ou o novo céu e a nova terra, no qual habita a justiça. Então, Josué levou o povo para a Canaã terrena. E Cristo irá nos levar para a Canaã celestial. E também a outra condução que nos mostra aqui que Josué é o mesmo que Jesus, é o mesmo nome, o mesmo radical do nome Jesus, e Yeshua, né, em hebraico, e Jesus em grego. Jesus, né, em grego. Então, são o mesmo nome. Então, Josué é um tipo de Cristo não por ter o mesmo nome que Jesus, mas sim porque ele levou o povo de Israel para Canaã terrena e o Senhor Jesus irá nos levar para Canaã celestial. Esse é a relação tipológica entre o Novo Testamento, entre o Antigo Testamento, o livro de Josué, e o Novo Testamento. E aqui tem uma citação, né, que fala a respeito dessa tipologia, né, de Josué e o Novo Testamento, que diz assim: viu o céu aberto, e eis que um cavalo branco, e seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, e a sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome chama Verbo de Deus. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da tua boca uma espada afiada para ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro e, pessoalmente, pisar o lagado do vinho do furor da ira de Deus, Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse cavalo branco, esse cavaleiro que está sobre o cavalo branco, é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. Lá em Apocalipse tem 4 cavaleiros, 4 cavalos, cada um de uma cor. 4 cavalos que indica um tipo de ação na humanidade. E esse cavalo branco, aquele que está montado no cavalo branco, é um tipo de Cristo, é uma tipologia, né? Aliás, é o próprio Cristo. E tem a relação com Josué, porque Josué conduziu o povo
Israel a Canaã terrena, e o Senhor Jesus irá conduzir a igreja a Canaã celestial. Então, essa passagem de Apocalipse 19, de 11 a 6. Então, alguma dúvida aí até essa passagem aqui, esse livro de Josué? É claro, gente, que o livro tem muitas outras coisas. O livro ele tem muitas outras coisas, muitas outras situações, e não tem como aqui, é impossível falar aqui tudo. Né? Mas isso aqui foi um resumo que eu consegui fazer. Eu estou fazendo aqui esse resumo que eu consegui captar, né? Isso aí está na minha cabeça. E alguém quer perguntar aí? Paz do Senhor, professor César. É só uma observaçãozinha que o senhor falou que Apocalipse são 4 cavalos. Se o senhor me permite, no meu entendimento, são 5, né? Porque esse cavalo branco aí que o senhor se referiu, não é um dos 4, né? É um 5º cavalo montado por Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tem um cavalo, é quatro cores, né? É 4 cavalos, 4 cores. Depois eu creio que não tem esse. Tem 2 brancos, né? Esse branco aí montado pelo inimigo e o segundo branco montado pelo próprio Senhor. Não tem branco, não tem branco montado pelo inimigo, não. Esse cavalo aqui, ele veio. Desculpa, montado não. Tem o 4 cavalos, o branco, mas não é montado pelo inimigo, não. Desculpa, tá? Ah, tá. Mas representando uma das ações de Apocalipse. Uhum. Ah, tá. Isso aí é uma questão de interpretação, né? Questão de interpretação. Uns entendem que esse cavalo, que os 4 cavalos do Apocalipse, todos 4 são ruins. Né? Todos 4 são ruins, todos 4 vieram para entrar, para trazer juízo à terra. Eu, no meu entendimento, na minha linha de interpretação, esse cavalo branco é o único que é um cavalo que não veio trazer nenhum tipo de juízo. Os outros 3, sim. Os outros 3 veio trazer juízo porque vai ficar na terra pessoas que não aceitaram a marca do selo da promessa, que é o Espírito Santo, e aceitaram a marca da besta, né, que é aquela marca da besta no qual as pessoas que irão ir para o lago de fogo e enxofre, né? Então, esse cavalo branco, no meu entendimento, é claro que existem outras interpretações. Apocalipse é um livro muito difícil de interpretar, é um livro simbólico, né? Simbólico, uma literatura apocalíptica, né? É muito difícil, mas no meu entendimento, tem muitos teólogos que também pensam dessa forma, é que esse cavalo branco, né? Esse que veio no cavalo branco, ele não veio trazer juízo, ele veio trazer a proclamação de que a igreja veio para que a igreja conseguisse levar o evangelho a todas as nações, né? Esse é o entendimento que eu tenho, né? E eu sinceramente, eu acho que se nós dizemos que esse cavalo branco aqui veio trazer juízo, você não está lendo o texto da maneira, você não está fazendo a hermenêutica da maneira correta, né? Aliás, você não, né? As pessoas não estão fazendo a hermenêutica da maneira correta, dizendo que esse cavalo aqui veio trazer juízo. É só ler, né? É só voltar aqui, ó. Aqui. Ó, viu o céu aberto, né? Cavaleiro que se chama verdadeiro, fiel e verdadeiro. Peleja com justiça. Seus olhos são como chama de fogo. Quem que fala lá em Apocalipse que tem chama de fogo, que seus olhos são o próprio Jesus? Na sua cabeça, muitos diademas. Esse diademas aqui refere-se a coroas, né? A reis, né? Um rei. O nome que ninguém conhece é o nome mesmo. Está vestido com um manto fino de sangue, né? Jesus, ele derramou seu sangue. E se chama o quê? Verbo de Deus. Né? Verbo de Deus é quem? É o próprio Jesus. Seguia nos exércitos que há no céu, montava os cavalos brancos. Tudo que se relaciona com branco, cavalo branco, vestiduras brancas, refere-se à santidade. Né? Linho finíssimo, branco e puro. Tudo isso aqui refere-se à santidade.
uma espada afiada que sai da boca. Jesus, na sua segunda volta, ele vai matar os ímpios com a espada, vai matar o anticristo e o falso profeta com a espada que sai da boca dele. Então, essa referência aqui, ó, linho finíssimo, branco puro, sai de sua boca a espada afiada, para que ele ferir as nações, né? As nações são as nações ímpias, né? Ao mesmo, às vezes era com o cetro de ferro, pessoalmente, vai pisar o lagar do vinho do furor da ira de Deus. Então, quer dizer, as pessoas vai pisar o lagar. O lagar é o lugar onde eles pisavam as uvas, né? E o suco ia descendo. Aqui está fazendo uma relação aqui com o furor da ira de Deus, porque Deus, até então, Deus está irado, o Todo-Poderoso, e tem no seu manto, na sua coxa, um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Isso aqui é Jesus, não tem como. Não tem como a gente falar que não é o... Tudo tranquilo, César? Depois de dar mais uma olhadinha. No meu entendimento, esse aí é um quinto cavalo, porque o outro cavalo branco lá de Sagitário, lá, que vem o branco, o amarelo, o preto e o vermelho, são os cavalos de juízo, de ira, da ira de Deus. Agora, esse quinto cavalo aí é o montado pelo Rei dos Reis. Mas é também, é o mesmo, tem uma relação com o primeiro. Você vê aqui nós estamos em Isaías 19, né? Apocalipse 19. É o mesmo cavalo. Não tem como esse cavalo aqui ser um cavalo da ira de Deus. Depois eu vou olhar lá do Apocalipse e te falo. A gente dá mais uma pincelada disso aí. Eu falo para você, a gente esclarece isso aí. Porque realmente fala em dois cavalos. Mas tudo que se relaciona com a brancura não é juízo, é santidade. Tá? Então vamos voltar aqui. Juízes. Nós vamos entrar aqui no livro de Juízes, falar sobre a autoria e conteúdo. Esses livros do Antigo Testamento, muitos deles, fica difícil de saber quem escreveu, porque são mais antigos, né? A maioria deles aconteceu numa determinada época e foi escrito lá após ali o período babilônico, né? Então aqui, após a morte de Josué, iniciou o período dos juízes e termina com a implantação da monarquia. O seu nome em hebraico era Shopetim, que significa tem um nome aqui, deixa eu ver aqui, que significa juízes, né? Sempre aqui é o nome do livro, a primeira palavra que aparece dá-se o nome do livro, né? Então é juízes. O período de juízes foi marcado por uma falta de liderança fixa, única no meio do povo de Israel. Né? Nesse período aqui, irmãos, não tinha um rei. Né? O povo de Israel estava sob um regime teocêntrico, né? Era Deus que era o rei. Então, como que não tinha um rei, cada um fazia de acordo, como não tinha um rei terreno, né? Cada um fazia de acordo como bem queria. Então, era uma bagunça. Esse tempo de juízo aqui foi realmente foi um período muito conturbado, muito turbulento do povo de Israel, né? Do povo israelita, né? E tanto que esse livro de Juízes, ele era um ciclo. Ele, por exemplo, o povo ele partia para a idolatria, né? Partia para a idolatria e eles eram escravizados. Depois, Deus levantava um juiz, esse juiz orava pelo povo, o povo era liberto e vinha um tempo de prosperidade. Aí, quando estava na prosperidade, o povo, mais uma vez, ia para a idolatria. Ia ser um povo idólatra. De repente, ficavam mais uma vez, eles eram subjugados, eles eram escravizados, ficavam numa situação difícil, Deus levantava um outro juiz, esse juiz libertava o povo, esse povo, mais uma vez, eles partia para
para a idolatria e assim por diante. Esse período de juízo aqui, muitos entendem que foi a faixa de mais de 400 anos. E sempre assim, esse ciclo. Teve 13 juízes. E sempre nesse ciclo. Eles um ciclo vicioso, né? Sempre assim. Eles eram libertos, tinham uma vida tranquila, partiam para a idolatria, e eles eram escravizados, mas uma vez escravizados, eles eram subjugados, e o povo sofria, e Deus levantava o juiz, e assim sucessivamente. Nesse mais ou menos 400 anos. Sempre foi. E eles não tinham uma liderança única. Eles levantavam juízes. E esses juízes, eles não agiam de uma forma total. Eles agiam em formas localizadas. Né? Nós vamos ver a lista dos juízes aqui, que contém 13 juízes, né? E dentre eles tem a juíza, né? A Débora, né? E aqui já que eu falei, né? Esse ciclo, né? Que tinha aqui de idolatria, de sofrimento, escravidão, o povo sofria, clamava, Deus levantava o juiz libertava o povo, depois o povo, na vida boa, caía para a idolatria de novo, e assim por diante. Esse foi a tônica do livro de Juízes, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Esse é o versículo de Juízes, né? Juízes 21 e 25, que eu falei anteriormente. O retrato fiel do tempo dos juízes está escrito no final do livro. Naqueles dias não havia um rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Né? Então não havia rei. Cada um fazia o que achava certo. E quando há pessoas que acham que está fazendo a coisa correta, acham que está fazendo o que é certo, muitas das vezes o que é certo para um não é certo para o outro, e ocorria o caos, né? E foi realmente um caos. Aqui nesse livro de Juízes, aqui, irmãos, pouco mais no final do livro, teve uma guerra civil, né, entre o povo, entre as tribos, né? Teve um levita lá que ele tomou para si uma mulher, e essa mulher depois foi morta, foi esquartejada. Então aconteceu coisas terríveis nesse período aqui do juiz, né? Foi um período de grande turbulência. Você vê que no início do livro de Juízes, tem uma passagem lá que fala assim, que aquela geração que estava ali, ela não conhecia Deus, não conhecia Deus mais. A nação que saiu a geração que saiu do Egito, ela não entrou na Terra Prometida por causa da sua idolatria. Aquela geração seguinte, que tomou a posse da terra, ela já foi a melhor geração, né? Até então. Ela passou, ela morreu, e a geração seguinte não conhecia Cristo. Ou melhor, não conhecia Deus, né? Cristo não conhecia Deus. Então, veja que quão é importante a gente passar para as futuras gerações o ensinamento correto a respeito de Deus. E lá em Deuteronômio, esse ensinamento era enfatizado, né? Dizia assim que tinha que inculcar na cabeça dos jovens, né? Dos filhos dos filhos, inculcar a lei do Senhor, para que possa agir de dia, de noite, ao levantar, ao se deitar, ao caminhar, tinha que aprender a lei de Deus, né? Para que não esquecesse. E mesmo assim, com todos esses ensinamentos que eles tiveram, eles esqueceram, eles não deixaram, né? Eles não conseguiram passar para a geração futura o conhecimento desse Deus que era grande e verdadeiro. Até que eles poderiam saber, conhecer a história. Né? Eu creio que eles conheciam a história, só que eles não tinham mais a fé. A fé não foi repassada.
para essa futura geração, e foi a geração dos juízes, né? E assim sucessivamente. Aconteceu ali, eles viviam intensa, né? Intensa apostasia. Apostasia é quando a pessoa deixa de lado a sua fé, né? A sua fé, as convicções da sua fé. Isso chama apostasia. Jesus só irá voltar, Jesus não irá voltar sem que antes haja apostasia. E, irmãos, nós estamos vendo a apostasia hoje. É por isso que eu entendo que a volta de Jesus está próxima. Porque hoje as pessoas estão apostatando da fé com uma facilidade incrível. Você vê nas igrejas hoje, as pessoas ficam na igreja como se tivesse em um local de lazer, olhando o celular, não preocupando com o que o pastor está pregando, não se preocupa em estudar, né? Alguns, né? Estudar a palavra de Deus. Fica ali pensando no que vai fazer depois que acabar o culto. Isso é apostasia. São pessoas que estão apostatando da fé dentro da igreja. E a igreja e a apostasia não vai para o mundo. Não é para o mundo. O mundo já é apóstata, já. Não tem apostasia que se refere aqui, é dentro do povo de Deus, é dentro da igreja. As pessoas estão se apostatando da fé. É por isso que a promessa para nós não é para toda a igreja local, aquelas pessoas que estão na igreja, não. A promessa é para o remanescente fiel, o joio, né, e o trigo. A promessa é para o trigo. O joio vai ser separado. Então nós temos que ter esse entendimento, que a apostasia já está aí. A apostasia já está aí e não é da agora, não. Tem muito tempo que as pessoas estão apostatando da fé. Só que um exemplo aqui, um parênteses aqui. As 7 igrejas do Apocalipse, no qual o apóstolo Jesus, né, orientou o apóstolo João para que ele escrevesse as 7 igrejas do Apocalipse. Se você for lá hoje na Ásia Menor, onde que é a Turquia hoje, você não vai ver nenhuma daquelas igrejas mais. Elas já se viraram todas ruínas. O lugar santo, a Terra Santa, onde que Jesus nasceu, lá tem muçulmano, tem cristão, mas tem muçulmano e tem vários outros tipos de crenças, né? Tem os árabes, tem tudo. E o cristianismo não é maioria lá. Na Ásia Menor, onde que eram as igrejas, lá as 7 igrejas do Apocalipse, lá não existe mais, lá são todos muçulmanos. Então, a apostasia já chegou lá. A Europa, que foi logo após ali, que foi o berço, né, do cristianismo, o berço não, né, onde o cristianismo se expandiu, né, saiu do Oriente ali e foi para a Europa, se expandiu. Hoje a Europa, nós podemos dizer que ela é pós-cristã. Os templos lá os templos cristãos lá na Europa se tornaram casas de jogos, casas de museus. As igrejas estão acabando, né? O liberalismo teológico entrou e acabou lá com as igrejas. Os Estados Unidos, que também foi um certo momento, teve uma preeminência muito grande nessa questão do cristianismo, também hoje as igrejas lá estão todas elas contaminadas. Aí veio aqui para o Brasil, no século XX, a igreja pentecostal, a igreja fervorosa, algumas igrejas tradicionais também, com fervor. Hoje em dia a gente só vê falar de teologia da prosperidade, pessoas que estão querendo cada vez mais buscar os seus interesses, pessoas que estão na igreja buscando, preocupadas com a sua vida secular, não buscando adorar a Deus. A adoração a Deus está ficando em segundo plano. Em primeiro plano está sendo a adoração ao próprio homem. O evangelho hoje está se tornando cada vez mais antropocêntrico. É o homem no centro. Então, veja bem, é apostasia. E Jesus vai voltar logo. Jesus não irá voltar sem que antes acontecesse a apostasia. A apostasia já está aí. Então, Jesus está próximo. Não tenho certeza. Porque está complicado. E aqui nós temos aqui os juízes. Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefté,
Ibazan, Elon, Abdon, Sansão e Samuel. Samuel foi o último dos juízes. Samuel teve 3 ofícios. Ele foi juiz, ele foi juiz, ele foi profeta, ele foi sacerdote. 3 ofícios. Falar aqui, os mais proeminentes aqui, Otiniel foi o primeiro ali que libertou o povo, né? A Débora foi a única juíza, né, que teve aquela passagem de Débora e Cícera, né? Gideão foi aquele que é muito pregado nas igrejas, né? E usam uma homilética muito grande a respeito de Gideão, os 300, né, de Gideão lá. Esses aqui são poucos conhecidos, né? Tola, Jair, são poucos citados. Esse Jefté aqui, ele tem uma passagem interessante que ele fez um voto, né? Fez um voto de que se a primeira pessoa que aparecesse depois que eles vencessem a guerra, a primeira pessoa que aparecesse, ele ia dedicar essa pessoa a Deus e ia sacrificar com a própria vida. E foi a filha dele que entrou na tenda, né? E a palavra não diz se ele sacrificou ou não a filha dele, mas que ele fez esse voto, fez. E depois o Sansão, né? Que a história de Sansão é muito conhecida. Todos nós conhecemos a história de Sansão, Dalila, quando o Sansão ele matou 1000 homens com a queixada de jumento, né? Que é extremamente forte, tinha uma força extraordinária, tinha um cabelo, né? Muitos diziam que tinha essa força que ficava no cabelo, mas a força não era no cabelo, a força era Deus que dava para ele. E ele morreu lá, foi arrancado os olhos, né? Ele morreu e no dia da morte dele, ele matou mais do que os homens que ele matou durante toda a sua vida. E o próprio Samuel. O próprio Samuel é aquele que foi sacerdote, ele foi profeta, e ele também foi juiz. Né? Até aqui, deu para entender algo? Deu para entender até aqui, irmãos? Eu peço a vocês que leiam os livros, né? Aí vai ficar bem mais fácil para vocês absorverem. Então, aqui nós temos Ruth. Ruth, eu creio que as irmãs aí, elas conhecem bem essa história de Ruth, porque em congresso de mulheres, assim, sempre o tema, a maioria das vezes o tema é Ruth, né? E uma história também muito bonita, né, de Ruth. Ela conta a história de Noemi, que na cidade de Belém, estava tendo uma fome lá, ela saiu e foi para ela saiu e foi para Moab, né? Ruth era uma moabita. E Ruth, assim como Raabe, Ruth também entrou na genealogia de Cristo, e elas gentílicas, né? Isso dando a entender que Deus ele não queria salvar apenas judeus, ele queria salvar também os gentios. E Ruth, ela entrou na genealogia de Cristo e foi uma mulher muito importante, né? Então no capítulo 1 fala de Ruth, né? Noemi, que veio lá da Terra Prometida, ficou lá em Moab. Os filhos dela casaram com as 2 moabitas, né? E esses filhos morreram, o marido também morreu, e elas ficaram sozinhas. Uma das noras, né? Não quis voltar com Ruth, né? Acho que o nome dela é Orfa, né? Não quis voltar com Ruth, não quis voltar com Noemi, e Ruth, ela quis voltar com Noemi e tinha uma gratidão muito grande. E Deus compensou essa gratidão com que ela foi mãe de Obed, que foi avô de Davi. Então, aqui, os termos técnicos do livro aqui, eles fazem parte do rolo, né? Mequiliote. Esses livros são lidos nas festividades judaicas, né?
E Ruth, a história de Ruth, Noemi, órfã, ela se deu ali no período dos juízes. Ela se deu dentro do período dos juízes. Isso nós temos que entender bem. Dentro do período de juízes foi um momento que ocorreu essa história de Ruth. E a autoria do livro é desconhecida, né? E pode ter sido escrita por um período bem posterior, pelo fato de mencionar rei. Naquela época não tinha um rei ainda. Né? Naquela época não tinha um rei. Nós estamos na época dos juízes. E aqui foi mencionado no texto o rei. Então, muitos entendem que foi uma pessoa que escreveu depois de bastante tempo em que ocorreu essa história. Né? O conteúdo do livro, né, que fala que a história de uma família que veio de Belém, como eu já disse, né, anteriormente, devido a uma grande fome, foi para Moabe. Então, a Ruth era uma moabita. O marido de Noemi chamava Elimeleque. Ele morreu, né? E os dois filhos também morreu depois que eles casaram com essas duas aqui, a Ruth e Orfa, né? E Noemi ficou com as suas duas noras. Aqui eu já falei bastante, né? Noemi declara que não há obrigação delas voltarem com ela, né? Não tinha obrigação nenhuma de voltar para a Judéia, porque elas não eram israelitas, né? Elas eram moabitas. Orfa desiste, porém, Ruth faz uma declaração lindíssima. Essa aqui é uma das passagens mais belas lá do Antigo Testamento, que diz assim: Disse, porém, Ruth, não me instes para que eu te deixe e me obrigue a não te seguir, porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. Teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu. Aí, ali serei sepultada. Faça-me o Senhor que bem lhe aprouver, se outra coisa que não for a morte me separar de ti. Então, uma declaração de gratidão lindíssima aqui para a sogra, né? Tem pessoas aí que muitas não gostam de sogra. Ruth gostava demais da sogra dela, ao ponto de fazer uma declaração linda dessa, né? Essa declaração é usada até no casamento. Esse texto, até quando as pessoas estão se casando, muitas vezes usam essa declaração aqui. É claro que tirada do contexto, né? Porque aqui é duas mulheres, né? Tira do contexto e aplica para o casal. Então, é muito interessante, muito bonita, né? Essa questão aqui dessa gratidão de Ruth para Noemi. E também tem a figura de Boaz. Boaz já estava na região lá de Canaã, né? E o que acontece, né? Ele passou ele foi remidor de acordo com a lei do levirato, né? Uma lei que tinha aí do levirato, que a pessoa poderia, se a pessoa ficasse viúva, o homem poderia remir a viúva, né, e casar com ela novamente, mas tinha que ter uma linha de sucessão. E Boaz não era o primeiro, tinha um outro à frente de Boaz, e Boaz foi na porta da cidade e negociou com esse outro aqui, e teve assim o direito de remir Ruth, né, e casar com ela. E tem a história, né, que eles lá na vinha, uma história também muito bonita, muito, muito bacana. Era a cultura daquela época, né? Eles estavam ali na vinha, não, na, na plantação, né? Na plantação. Eles iam colher lá as espigas e o que caísse no chão era para os pobres, né? Era para os menos favorecidos. Então, e Ruth ia para lá para poder pegar isso ali. E Boaz teve esse contato com ela e
resolveu, né, remir Ruth daquela vida que ela estava, uma vida de viúva, né? Só lembrando que a viúva que não tivesse filhos estava fadada ao sofrimento, né? Porque ela não tinha como trabalhar, ela não tinha o direito, né? Assim, o direito das mulheres era muito difícil nessa época. Já no Novo Testamento já era difícil, imagina aqui. Elas tinham que viver da boa ação, né, das pessoas. Só que esse Boaz, ele agiu dessa forma aqui, ele remiu, né? Agiu com o remidor de acordo com a lei desse levirato aqui. E a relação entre Ruth e o Novo Testamento é justamente essa questão de Boaz, remidor de Ruth, tornou-se o tipo de Cristo. Assim como Boaz foi remidor de Ruth, Cristo remiu a humanidade através do seu sacrifício. É um tipo, né, virou também uma tipologia. Ruth era uma moabita e entra na linhagem do Messias e foi alcançada pela graça de Deus. Jesus é o nosso parente remidor. Então, nós temos o Senhor Jesus como nosso parente, aquele que nos remiu, aquele que nos livrou de todo o pecado, aquele que nos tirou da situação adversa que nós estávamos a caminho do lago de fogo e enxofre. Né? O Senhor nos remiu através da sua morte. O Verbo que se fez carne habitou entre nós, teve aquela morte que nos justificou de todo pecado e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que anda segundo o Espírito e não segundo a carne. Então, o Senhor Jesus Cristo, através da sua morte substitutiva, a morte vicária, ele nos remiu. Ele é nosso parente remidor. Então, aqui nós vamos entrar agora. Deixa eu ver aqui. Vou pegar alguma coisa aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou falar agora do livro de 1º e 2º Samuel. Eu vou falar aqui. Pastor, Alguém perguntou uma coisa? é o César. Essa expressão de Jesus, nosso parente, essa aí eu não acho que eu não tinha ouvido falar ainda, não, sabe? Porque ele assim, ele é nosso parente que eu fiz uma relação aqui com o parente remidor, que foi Boaz, né? E essa remissão é tipo o que Jesus fez conosco. Jesus, em certos momentos, o próprio Jesus, ele nos chama, ele chama Judas, né? Você vê Judas, o traidor, ele chama Judas de amigo, né? Ele nos chama, ele chama de irmão. Então ele é nosso parente, sim. Ele é nosso parente. E ele, na trindade divina, ele, o Deus Pai e o Deus Filho. Então ele é o nosso parente. É o nosso parente remidor. Essa é uma expressão mais teológica do que, do que, do que, qualquer outra coisa. É mais teológica, né? Ele é nosso parente, sim. Nosso remidor, ele é nosso irmão, ele é nosso amigo. E outras coisas mais, né? Ele é o nosso paracleto. Essa aí você já viu, Sérgio? Paracleto? Também não. Também Nosso não. advogado. Paracleto é advogado. Ele é nosso advogado. Então, é muitas coisas que Jesus é. Ou melhor, Jesus é tudo para nós. Ele é tudo. Se não fosse Cristo, nós estaríamos extremamente em maus lençóis, né? Ou em maus lençóis não, nós estaremos no fogo eterno. Se não fosse esse parente remidor, esse amigo, esse paracleto. Então vamos continuar aqui. O conteúdo dos livros de Juízes. Deixa eu ver aqui quantas horas aqui que vai. Isso dá para a gente. 20, né? Falta 20 minutos. Dá para a gente falar aqui.
Com o fim do período de juiz, então, agora sim, foi o fim do período de juiz, né? O povo pediu um rei. O povo pediu um rei. E a Samuel, né? O povo pediu um rei, Samuel já era juiz, o povo pediu um rei, e Deus concedeu que, que, que fosse dado ao povo esse rei. Mas antes, vamos falar aqui um pouco da história de Samuel, do nascimento dele, né? Ele tinha uma intriga entre as duas mulheres, né? Deixa eu ver, se lembrar o nome dele aqui, Elimelec, né? Acho que é Elimelec mesmo. Elimelec tinha duas mulheres, né? Tinha duas mulheres, e uma dava filhos para ele, a outra não. E Ana era essa mulher que não dava filho, né? A outra era a Penina, né? Que dava filhos para eles, né? Que dava filhos para Samuel. E Penina ficava zombando de Ana por causa que ela não tinha condições de dar filhos ao marido, né? Mas ela era uma mulher de oração, ela orava, ela orou e Deus concedeu que ela tivesse um filho. E ela fez um voto de que nascesse esse filho, ela iria dedicar esse filho a Deus. E realmente ela se engravidou e nasceu Samuel. E Samuel foi para o templo. Foi para o templo, nessa época não tinha templo, nessa época era o tabernáculo, né? Foi para o tabernáculo e o sacerdote era o Eli, o sacerdote Eli. E ele viveu ali, no templo, juntamente com o sacerdote Eli, também com os filhos de Eli. Só que os filhos de Eli, eles não eram pessoas corretas, né? Ofni e Finéias, que eram os dois filhos deles. Faziam muita coisa errada ali, principalmente durante o sacrifício no templo. Eles não honravam o pai, né? Aí Samuel foi crescendo. Samuel foi crescendo em sabedoria, foi crescendo cada vez mais também em estatura, né? E houve um certo momento em que a Arca da Aliança foi levada pelos filisteus. Os filhos de Eli saiu à guerra e a Arca da Aliança foi levada aos filisteus. Levada pelos filisteus. Aí Eli, quando ficou sabendo que a Arca foi... Primeiro tem aquela história de Ana, né? Lá no tabernáculo, que ela chorava e orava, enchia só com os lábios, né? Os irmãos devem conhecer bem essa história. Mas agora aqui, Samuel cresceu, nasceu e cresceu, e ele tomou, assim, digamos, né, como os filhos de Eli, eles não eram pessoas de boa conduta. O que aconteceu? Os filisteus levaram a Arca da Aliança, mataram, tanto com juízes, né, com juízo sobre Ofni e Finéias, eles morreram. Quando Eli ficou sabendo que a arca tinha sido levada e os filhos dele tinham morrido, ele caiu do trono, né, da cadeira dele, quebrou o pescoço. Muitos dizem que ele era, a Bíblia fala, né, que ele era um homem muito pesado, né, e ele foi e faleceu. E Samuel, ele tomou, assim, a proeminência como uma figura sacerdotal. Ele era também da tribo de Levi, né? Samuel era da tribo de Levi. E ele tomou essa proeminência da sacerdotal. Ele começou a ser o conselheiro. E ele falava diretamente com Deus. Eu orava a Deus e Deus falava com ele. Ele era um profeta também de Deus. Aí começou essa questão do povo querer um juiz, um rei. E Deus deu ao povo essa condição de ter um rei. E o primeiro ele foi buscar umas cabras, né? Ele encontrou lá com Samuel, e Deus falou para Samuel, não foi Deus que escolheu Samuel, veja bem, mas Deus deu
essa permissão para que fosse escolhido o rei. E Samuel ungiu Saul. Eu falei, eu bolei aqui, mas Samuel ungiu Saul como rei. E Saul era um homem de alta, né, uma estatura, né? Ele era um pescoço acima de altura dos outros homens, era um homem muito alto, tinha uma presença física muito boa. E Samuel ungiu Saul a rei. E ele ficou 40 anos reinando em Israel, em todo Israel. Aí o que aconteceu? Ele foi, até que ele foi um bom rei, no que se diz a um rei que ele vencia seus inimigos. Ele foi um bom rei, mas ele foi um rei bom na situação terrena, mas na situação espiritual ele foi muito fraco. Diferente de Davi, que foi o sucessor dele, que foi tanto na área terrena como na área espiritual, um rei extraordinário. Teve as suas dificuldades, seus erros, mas foi um melhor rei que já teve em Israel, né? Aí foi ungido Saul. Aí Saul ia combatendo com os inimigos. O principal inimigo do povo de Israel eram os filisteus. E chegou um momento que os filisteus ia no combate com o povo de Israel, apareceu o gigante Golias. Esse Golias, ele afrontava o povo de Deus. E Davi já tinha sido ungido, porque Samuel ele cometia erros nessa área espiritual. E Davi, ele foi ungido, porque Davi era da casa de Jessé. E ele foi lá e, posteriormente, Samuel foi lá e ungiu Davi como o futuro rei. Só que, para ele substituir Saul, demorou muito tempo ainda. E nesse interim, houve essa questão do Golias, a história que todos nós conhecemos, que Saul, Davi foi lá e venceu o gigante Golias, né? Naquela luta. Ele teve, por causa dessa vitória, ele teve a mão da filha do rei em casamento, né? Que é a Mical, ele casou com a filha do rei, Mical. Ele ficou próximo de Saul. Só que, como Davi passou a chefiar os exércitos, ele começou a ter muitas vitórias. Ele começou a ter mais vitórias do que o próprio Saul teve. Começou a vencer mesmo. Davi era um excelente guerreiro. E ele era o menor da casa dele, né? Quando Samuel foi ungir lá rei, ele foi o menor da casa dele, mais novo e o menor da casa dele. Mas ele foi ungido rei mesmo assim, porque era a vontade de Deus. O que aconteceu? Quando ele começou a vencer muitas guerras, o Saul ficou com inveja. Ainda mais que tinha acabado de chegar de uma vitória, né? Ele tinha vencido. Aí as mulheres cantavam, né? Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares, né? Aí mexeu com o ego de Saul. Mexeu com o ego de Saul, e daí por diante ele queria matar Davi de tudo quanto é jeito. Ao invés dele preocupar com o reinado dele, ele passou a preocupar com Davi e começou a perseguir Davi. E houve muitos acontecimentos durante essa perseguição, né, de Saul para Davi. Davi teve chance de matar Saul, mas ele não matou porque ele tinha o temor de Deus e não queria tocar no ungido de Deus, né? Davi teve que viver muitas vezes fugindo. Foi nesses períodos aí que ele escreveu os Salmos, né? Salmos, foi nesse período aí, ele escreveu muitos salmos, né? Ele teve que fugir. E aconteceu que, na última batalha, tanto
o filho de Davi, o filho de Saul, chamado Jonatas, teve uma amizade muito grande com Davi, era amigo de Davi, né? E na última batalha, o Saul foi vencido pelos filisteus. E também o filho de Jonas também morreu. E se teve muitos acontecimentos, irmãos, no livro. Saul cometeu alguns erros, ele ofereceu sacrifício no lugar do sacerdote, isso aí fez com que Deus não aceitasse ele mais como rei. Deus deu ordem para que eles matassem o povo lá todo, e Davi e Saul não matou, poupando o rei. Samuel teve que ir lá e matar o rei, né? Samuel teve que sair lá e matar o rei. E Deus definitivamente não quis mais Saul como rei. E era questão de tempo Davi tomar o reinado. Só que, na última batalha, tanto Davi como seu filho Jonatas, ele morreu em batalha contra os filisteus. Aí sim, Davi chorou, lamentou muito a morte do rei Saul, e com essa morte de Saul, encerra o livro de 1 Crônicas, 1 Samuel, e começa o livro de 2 Samuel. Já o livro de 2 Samuel vai falar sobre o reinado de Davi o tempo todo. Saul morre até no final do 1 Samuel, e de 2 Samuel em diante já é o reinado de Davi. Davi que passou a ser o rei. Primeiramente, ele foi rei lá em Hebron, onde ele tinha uma familiaridade maior. Depois ele foi rei em todo Judá. Saul foi rei 40 anos, e Davi também foi rei 40 anos. Aqui nós estamos falando, então, do reinado unificado. Reinado de um rei só. Posteriormente, depois de Salomão, o reino seria dividido. Mas, por enquanto, vamos ficar aqui só no reino unificado. Então, começou o reinado de Davi. E Davi foi o maior rei, melhor rei. Ele começou a conquistar aqueles povos que viviam ao redor. O reino dele ficou muito grande. Ele conquistou lá Jerusalém, os jebuseus, né, os jebusitas. Ele conquistou lá Jerusalém. A última a ser conquistada por ele foi Jerusalém. E Davi, ele realmente fez com que o reino crescesse. E, com toda certeza, ele assumiu os assuntos relacionados à política e à sua espiritualidade. Ele foi considerado, isso aqui é um título que Davi tem, né? Foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Aí, no entanto, ele cometeu alguns erros, né? Alguns desvios de conduta. O que aconteceu que prejudicou muito o reinado dele? Foi aquela questão do adultério dele com Betseba. Ela era mulher de um soldado de frente da batalha do exército israelita. E os irmãos aí conhecem a história, né? Ele teve um filho com a Betseba. Urias foi morto. Ele mandou Urias para frente de batalha para que ele seja morto. Então, ele matou Urias. Teve um profeta lá, o profeta Natan, chamou a atenção de Davi, aí que ele caiu ao real. Na real, que ele tinha cometido um erro gravíssimo. O filho dele, que ele teria com a Betseba, morreu, e nunca mais a espada deixou a casa de Davi. Foi a consequência do erro dele foi isso. Nunca mais a espada saiu da casa de Davi. Irmão matando irmão, né? Por exemplo, tinha um filho de Davi que chamava Aminon. Ele cometeu incesto com a sua irmã, sua meia-irmã, que chamava Tamar. Ele cometeu incesto com ela. Depois que ele cometeu incesto com ela, ele ficou com nojo dela. Aí o irmão dela, de sangue, pai e mãe, chamado Absalão, matou Aminon. Veja que a espada nunca mais
iria sair, né? Matou a Aminon para vingar o que ele fez com a sua meia-irmã Tamar, sua meia-irmã Tamar. Não ficando satisfeito com isso, Absalão quis tomar o reino de seu pai. Ele conspirou contra seu pai e tomou o reino do pai. O Davi teve que fugir. Nesse momento também Davi escreveu alguns salmos, com intensa tristeza, né, e fugiu. E Absalão ele ficou com o reinado, né, em seu poder. Diz que esse Absalão diz que esse cara era bonito, viu? Esse cara era bonito. Ele tinha um cabelo muito grande, né? Diz que ele era um cara muito bonito. E ele fez de tudo para poder jogar o nome do pai dele no lixo, né? Ele se deitou com as concubinas do pai, né? Ele afrontou o pai de tudo quanto é forma, tanto que quando ele morreu, ele ficou entrelaçado num galho de árvore pelos seus cabelos, né? Diz que ele tinha um cabelo muito grande, foi entrelaçado lá, enganchou e foi morto. Ele foi morto por Joabe. Joabe era um general do próprio pai dele. Mas como ele estava em guerra com Davi, Joabe, que era um general de Davi, foi e matou ele. Aí sim, aí Davi ficou numa tristeza tão grande que, apesar de tudo, ele amava o filho dele, ele amava Absalão. E até que ele fala assim, Absalão, Absalão, um clamor, né, terrível por causa da morte do filho dele, Absalão. Mesmo que tudo que Absalão fez, mesmo assim, o Davi amava Absalão. E depois ele voltou a ser rei novamente, Davi, já estava assim, caminhando para a idade mais avançada, né? Ele voltou a ser rei. Ele teve um outro filho, antes disso ele teve um outro filho com Betseba, que foi o rei Salomão. Salomão também era filho de Betseba. O primeiro filho dele morreu, mas o Salomão ele foi também filho da ex-mulher de Urias, né? E o livro de segundo Samuel encerra com Davi já velhinho, né? E já com idade avançada, tinha até uma passagem lá que ele tinha que dormir toda noite, né? Se tinha frio por causa da idade, ele tinha que dormir com a virgem, né? Uma moça virgem, dormir com ele para poder aquecê-lo. Ele já estava em idade muito avançada e sentia muito frio, né? Isso tudo está nos textos bíblicos lá. Então veja bem que coisa, né? Aí encerra aí o livro de 2 Samuel e vai iniciar o livro de 1 Reis. E 1 Reis já conta a história de Salomão, o reinado de Salomão, até 1 Reis, 2 Reis, até o reino dividido. Depois que Salomão morre, o reino de Salomão é dividido, porque Salomão ele cometeu muitos pecados, né? Ele foi um rei sábio, mas ele cometeu muitos pecados. Inclusive, ele casou com mais de 1.000 mulheres, teve mais de 1.000 mulheres, né? Entre concubinas e mulheres mesmo dele. E as mulheres traziam os deuses para dentro do reino. E chegou algum momento que ele adorava esses deuses. Esse foi o principal erro de Salomão. Mas Salomão, nós vamos falar na nossa próxima aula. Na nossa próxima aula, nós vamos falar de Salomão, do que ocorreu no livro de 1 Reis, né? 1 Samuel e 2 Samuel no Novo Testamento. A principal evidência do Novo Testamento é que Jesus viria da linhagem de Davi. Jesus, como diz na Apocalipse, ele é a raiz de Davi. E Davi é uma prefiguração de Cristo
É a prefiguração do reinado de Cristo. Né? O trono de Davi será restaurado e haverá o descendente de Davi irá restaurar o trono para que nunca mais esse trono fosse, fosse cair, né? Seria restaurado para sempre, né? O reinado de Davi. E Davi, ele é o homem segundo o coração de Deus, ele é a prefiguração do reinado de Cristo. Nós temos que observar, irmãos, que a Bíblia não esconde os erros dos seus grandes homens. Diferente dos livros, dos outros livros, de outras literaturas, de outras religiões, que põe as pessoas lá, seus personagens como infalíveis, né? A Bíblia não, a Bíblia ela mostra os erros dos homens, né? Ela mostrou o erro de Adão, ela mostrou o erro de Noé, ela mostrou os erros de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, ela mostrou o erro de todos os grandes homens, né? Ela mostrou os erros de Davi, e assim por diante. A Bíblia nunca escondeu os erros dos homens, porque os homens, os grandes homens que foram usados por Deus, eram homens comuns. Eram homens como nós, né? Eram homens comuns, cheio de falhas, cheio de erros. E é por isso que a Bíblia ela é inerrante e infalível, porque ela conta a verdade. E uma coisa interessante, né? O povo judeu que escreveu a Bíblia, né? Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. E a história, eles narram a história com todos os seus defeitos, tanto do povo de Israel, como também da igreja do Senhor, que a igreja era uma igreja que tinha falhas. Então veja que é uma coisa interessante, né? Por isso que a Bíblia é diferente de qualquer outro livro, porque os outros livros só narram vitórias, só narram as coisas que acontecem que exaltam o nome dos seus personagens, né? Mas não, a Bíblia não, a Bíblia ela narra a verdade. É por isso que é tão diferente, né? A Bíblia Sagrada dos outros livros. Então, para concluir aqui, nós falamos hoje, né, de Josué, falamos também de Juízes aqui, Ruth e primeiro e segundo Samuel. Então, alguma pergunta? Só agradecer pela viagem. Viajamos pela Bíblia. Benção demais. Graças a Deus, né? Graças a Deus que a gente está. Eu creio que nós estamos aprendendo, né? Hoje tem pouca gente aqui, só tem 4, né? Quem não, quem não participou, igual o pastor João fala, né? Ele deixou de ganhar. Exatamente. Tá Mas todo a mundo aula. de férias. Oi? Tá todo mundo de férias, ninguém voltou das férias ainda. Mas Mas vai ficar gravado, as pessoas assistem depois, né? Se tiver muito cansado, é só adiantar a velocidade da gravação, que eu falo mais rápido. Então a gravação é boa demais. Alguma pergunta, irmãos? Passei 4 minutos aqui. Se não tiver, vamos orar então. Só falar o César aí para aquela questão do cavalo lá, César, o cavalo branco. Eu não estou falando que você está errado na sua interpretação, não. Estou falando que há interpretação. Né? Há interpretação e a minha interpretação é aquela que eu comentei com você. Isso é uma interpretação que pelos meus conhecimentos, pelo que eu estudei, eu não abro mão dessa interpretação, não, mas é interpretação. Né?
O Apocalipse é um livro altamente interpretativo e altamente simbólico. Então, se não há nenhuma pergunta a mais, vamos orar. Agradecer o nosso Deus, né, por esse momento que nós passamos aqui, aprendendo mais da palavra, né? Senhor Deus, nosso Pai, te agradeço, Senhor Deus, pela vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui nessa noite. Te agradeço também, Pai amado, por essa oportunidade que nós temos de estudar a Tua palavra, de estudar o Antigo Testamento, passar, Pai amado, alguns tópicos importantes desse maravilhoso livro, que é a Bíblia Sagrada, em seus 39 livros, né? Pai amado, Pai querido, eu te agradeço também pela vida de cada irmão, de cada irmã, que o Senhor venha nos dar cada vez mais saúde, venha nos dar cada vez mais, Pai amado, Pai querido, condições de estar estudando. Assim eu te agradeço por tudo, Pai. Eu faço, neste momento aqui, uma oração especial para o nosso pastor Márcio, que está lá internado, mas que o Senhor possa restaurar a saúde dele e possa trazer ele o mais rápido possível para o nosso convívio, porque ele é uma pessoa muito necessária no nosso meio, uma pessoa que nós amamos. Pai amado, Pai querido, que o Senhor esteja conosco cada vez mais nessa noite, no dia seguinte, e que nos livre de todo o mal. Mas eu peço ao Senhor que faça a sua vontade em nossas vidas. Assim eu oro, te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoa. Amém. Com o amor do nosso Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje aqui no Seminário Teológico Batista da Família, mas também por toda a Igreja do Senhor espalhada pela face da terra. E que haja paz e salvação a todo Israel de Deus. Toda aquela que tem fé. Pode dizer amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, gente. Graças a Deus. Boa noite. Amém.